Bom dia, segundo ano. Nessa semana a gente vai continuar com o estudo da PA, tratando do termo geral, né, que a gente viu semana passada, de uma PA, né, e a soma dos termos. Né? A gente sabe que uma PA nada mais é do que uma sequência numérica que ela pode ser crescente, decrescente ou constante, tá? Então, na sequência, nós temos a gente pode verificar a subtração do sucessor com o antecessor, como eu já disse na aula passada, e encontrar a razão, né? Nessa semana 2, então, a gente vai estar tratando um pouco mais sobre a aplicação da soma dos termos nos exercícios, né? Para estar realizando. Então, vamos lá, só para a gente definir a ideia de PA, como que seria isso, tá? E a gente já retoma os exercícios. Por enquanto, a gente ainda não vai fazer ainda a aula ao vivo pelo Meet, mas eu irei avisar com antecedência com vocês, tá? Então, vamos lá. Numa PA, então, a gente tem aqui uma sequência qualquer. Então, ali eu coloquei A1, A2, A3 e AN. A gente sabe que o AN, que é a fórmula do termo geral, é essa aqui, A1 mais N menos 1 vezes R. O A1 sempre vai ser o primeiro termo, tá? O N sempre vai ser a quantidade de termos, o R a razão, tá? Na forma do termo geral. E na soma dos N termos, o A1 vai ser sempre o primeiro termo, o AN, né? É o último termo, né, que eu quero encontrar, é a posição, né? Termo de posição. E o N é a quantidade de termos também dividido por 2, tá? Então, a gente chama de soma dos termos. Então, a gente sempre vai estar usando essas duas fórmulas. Às vezes, um pode depender do outro, tá? Então, vamos lá. Vamos supor aqui um exemplo. Um exemplo, só para vocês entenderem. Calcular a soma dos 40 primeiros termos. Então, eu quero calcular a soma dos 40 primeiros termos de uma PA, tá? Vou colocar a PA aqui, uma sequência 1, 5, 9, tá? E assim por diante. O que eu tenho aqui? Eu tenho, olhando ali pela fórmula, eu tenho N, que é a quantidade de termos que eu tenho, que é 40. Eu tenho o A1, que é o nosso primeiro termo, que vale 1, tá? E eu posso jogar direto na fórmula da soma dos termos. Mas vamos ver se vai dar certo ou se vai precisar do termo geral. Então, vamos lá. Eu tenho Sn igual o A1 mais o AN, que multiplica N, dividido por 2. Então, eu tenho... Vou colocar o igual aqui. Eu tenho o primeiro termo, que vale 1. Tô olhando a sequência aqui, então 1, 5, 9. Então, 1. Mais o AN seria o último termo. No caso do exercício, ele fala os 40 primeiros termos. Então, seria o A40, que eu ainda não tenho. Vezes o N, que é a quantidade de termos que eu tenho, que é 40. Dividido tudo isso aqui por 2. E agora, como que eu faço para achar o A40? Então, para achar o A40, eu teria que usar a fórmula do termo geral, né? Então, vamos lá. Eu sei que é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Nesse caso, o A40 vai ser o primeiro termo, que é A1, mais o N, que eu já sei que é 40. E a razão, como que eu faço para encontrar a razão? A razão a gente sempre faz o
a subtração do sucessor com o antecessor. Então, nesse caso, seria 5 menos 1, 4. 9 menos 5, 4. Então, a razão aqui seria quanto? 4. Tá? Então, vai ficar 1 mais 39 vezes 4. Então, quanto que vai dar aqui? Alguém sabe? Então, vai ser 1 mais 39 vezes 4, acho que 156. Então, 1 mais 156, 157. Então, a gente já achou o A40. Certinho? Então, a gente sabe que o A40... A gente sabe que o A40 vale 157, certo? Então, substituindo lá o S40, que é a soma dos 40 primeiros termos, né? É igual a 1 mais A40 vezes 40 dividido tudo isso aqui por quanto? Por 2. Igual, no lugar do A40, eu coloco o 157. Então, vai ficar 1 mais 157 vezes 40 dividido por 2. Então, vai ficar 1 mais 157, 158. Tá? Esse 40 eu posso cortar com 2, então vai dar 20 aqui. Então, vai ficar 158 vezes 20, que é igual a quanto? 3.160, tá? Então, a soma dos 40 primeiros termos da PA é 3.160. Então, aqui a gente viu um exemplo, tá? Para como que eu vou usar a soma dos N termos, tá? Então, vamos voltar lá agora na nossa aula. Então, aqui, para quem quiser, tem um resuminho aqui, ó. É tudo isso aqui que eu falei, né? Um resuminho. Também dá para fazer. Certinho? Então, vamos lá. No exercício 1. Exercício 1. Jogar baralho é uma atividade, então vamos ler comigo. É uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. Então, foram formadas 7 colunas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda coluna tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas, e assim sucessivamente até a 7ª coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma o monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que formam o monte é quanto? Tá? Então, o que você tem que fazer? Vamos lá. Eu tenho 52 cartas. Então, eu tenho 52 cartas. 52 cartas, certo? E 7 colunas, tá? Então, olha lá, na primeira coluna eu tenho uma carta, na segunda coluna eu tenho 2, na terceira coluna eu tenho 3, na quarta coluna eu tenho 4, na quinta coluna eu tenho 5, na sexta coluna eu tenho 6, na sétima coluna eu tenho 7, certo? O número da coluna é a quantidade de cartas que tem nela, tá? Então, nesse caso, a gente precisa usar a fórmula da PA, por ser bem fácil, certo? Então, ou melhor, nem precisa usar a fórmula da PA aqui. Tem como resolver ela de uma maneira bem mais simples, bem mais fácil. Mas a gente vai usar a aplicação da mesma, só para todo mundo entender como que seria. E se não tivesse como, então você ia pegar aqui, ó. Essa é igual a soma do primeiro e ia somar
1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7. Somando tudo isso vai dar o quê? 28, tá? Mas aplicando a fórmula, não necessariamente que vai ser essa resposta, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Porque no exercício ele foi bem explícito, olha lá. Vou voltar lá pra gente ver. Cadê aqui? Então ele quer saber, ó, a primeira coluna tem uma carta, a segunda 2, a terceira 3 cartas, a quarta 4 e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. Então, ela quer saber a quantidade, quer saber o quanto que vale o monte, né? Que são as cartas que ela não utilizou nas colunas, tá? Então, tem que ficar esperto com isso aqui. Então, vamos lá. Tem como resolver sem usar fórmula? Tem como sim. Mas você vai usar? Não, vamos usar a aplicação, né? Que acho que é mais... É o que todo mundo quer aprender aqui. Então, vamos lá. Se eu usar a fórmula da soma dos n termos, qual que é a fórmula mesmo? Então, vamos lá. A1 mais a n vezes o n, dividindo tudo isso por 2, certo? Então, eu tenho aqui o nosso primeiro termo. Quem que é o primeiro termo? Vale 1. O último termo da minha coluna vale 7, então a n vale 7. E n é a quantidade de termos, então vale 7 também, né? Então, o que que eu faço? Eu vou substituir na minha fórmula. Então, vai ser o S, 7, igual o A1, que eu sei que vale 1, o AN vale 7, vezes o N, que vale 7, dividido isso tudo por 2. Então, vamos resolver. 1 mais 7, 8. 8 vezes 7 dividido por 2 eu posso cortar o 8 com 2 aqui, então vai dar 4. 4 vezes 7, 28. Então, é como que a gente fez anterior. Se tivesse somado termo a termo, né, desde usar a aplicação da fórmula da PA. Dá certo? Dá certo também, mas a gente vai usar a aplicação, tá? Então, ali, quantas cartas ficou no monte? Né? Ou seja, as cartas que não foram utilizadas, né? Então, o total de cartas, o total não seria 52? Então, 52 cartas, então seria 52 vezes 28, tá? Cartas das colunas. Então, quanto que é 52 menos 28? É 24. Então, qual a resposta que é certa? Letra o quê? Letra B, tá? Então, lembrando que quando você for enviar para mim, tem que ter resolução, tá? Se não tiver resolução, eu não vou aceitar. Teve alguns aí que enviaram do primeiro bimestre sem resolução, só resposta. Então, cuidado, tá bom? A gente já tá no segundo bimestre. Vou apagar esse aqui. Então, vamos lá, exercício 2. Juca tem um brinquedo de montar e está construindo uma pirâmide. Em sua base, ele usou 12 peças, tá? Na próxima camada, ele colocou 10 peças e assim por diante, até chegar no topo da pirâmide com 2 peças. Quantas peças Juca gastou para construir essa pirâmide? Então, a gente percebe o seguinte, ele quer saber quantas peças o Juca gastou para construir essa pirâmide, né? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, a sua base, então, ele usou 12 peças, depois usou 10 e assim por diante, até chegar em 2 peças. Então, a gente percebe aqui que é uma sequência. Então, vamos anotar essa sequência lá. Então, aqui, exercício 2, né? Então, aqui vai formar uma sequência.
Então, começou com 12, depois 10, até chegar em 2. Então, depois 8, depois 6, depois 4, depois 2, tá? Então, a gente percebe aqui que é uma sequência. Então, ele tá de 10 para... Começou de 12, depois 10. Então, aqui, pra gente achar uma razão, a razão aqui seria 10. 10 menos 12, mas não tem necessidade aqui, tá? Nesse caso aqui, não tem necessidade de fazer, não. Vamos direto pro exercício. No exercício, você poderia somar tudo, mas vamos usar a aplicação da PA, tá? Então, a soma, ele quer saber quantas peças ele gastou para construir essa pirâmide. Então, a soma dessas peças, né, no caso, vai ser, usando a formulinha, qual que é mesmo? A1 mais AN vezes o N, dividir tudo isso aqui por quanto? Por 2. Eu já tenho nosso A1, que é o nosso primeiro termo. Quanto que ele vale? 12. Eu tenho o AN. No caso, o AN vai ser o nosso último termo. Quem que é o nosso último termo? 2. Tá? E o N é a quantidade de termos. Eu tenho N. Quantos termos eu tenho ali? Então, você conta, ó. Eu tenho 12, 10, 8, 6, 4, 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 termos, né? Então, é só substituir ali na minha fórmula. Então, S, N, vai ser o A1, que é 12. 12 mais o AN, que é 2. Vezes o N, que é 6. Dividir tudo isso aqui por 2. Então, estou usando a formulinha. Esse 6 aqui, eu posso dividir ele, ó, por 2, então vai dar 3, tá? Então, o SN é igual a 12 mais 2. 12, 13, 14. 14 vezes 3. Quanto que vai dar aqui? 42, tá? Então, ele deu alguma alternativa, então vamos lá. Deu 42. O exercício fala: quantas peças Juca gastou para construir essa pirâmide? Então, letra A, 12, 24, 36, 42 e 81. Então, letra D seria a nossa resposta. Tá ok? Então, aqui acho que é fácil, né? Vamos lá, exercício número 3. Esse aqui é um pouquinho mais dificinho, hein? Vamos ver aqui como que a gente vai fazer. Vamos lá. A prefeitura tem um pequeno município, a questão do Enem, em 2018. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, e assim o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo 8.000 por postes colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é de quanto? Então, a gente tem uma sequência aqui, ó. No primeiro poste será colocado 80 metros da praça, o segundo a 100, o terceiro a 120 e assim sucessivamente até chegar no último, que vai ser colocado a 1.380 metros da praça. Então, a gente já tem a gente já tem que manter uma distância de 20 em 20 metros, né? Então, a gente tem uma sequência aqui, certo? Então, a gente tem uma PA, ok? Então, vamos resolver aqui. Então, a gente tem uma sequência, a gente tem uma PA.
A gente tem uma PA 80, depois 100, depois 120, depois 140, até chegar no 1380, ó, bastante, né? Então, mantendo uma distância de 20 em 20 metros. Então, a gente percebe o seguinte, que 80 para 100 é 20, de 100 para 120 é 20 e assim por diante. Ou seja, é constante até chegar em 1380 metros, né? Então, ele quer saber quantos postes eu irei ter, pois se eu souber a quantidade de postes, é só multiplicar por 8.000, que é o valor de um só poste, né? Então, vamos lá. Tem como fazer de 20 em 20, até sem usar a aplicação da fórmula e tudo mais, e até chegar no 1380 e depois contar. Então, fica a critério da pessoa. Ou usar a fórmula, né, do termo geral de uma PA. Então, qual que é a fórmula do termo geral? A gente viu que é o AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Ah, professora, mas eu quero saber o valor de N. Tem como achar esse valor? Vamos ver. Eu tenho o meu primeiro termo. Quem que é o seu primeiro termo? Vale 80. Beleza. Eu tenho o AN, que é o último termo. Quanto que ele vale? 1380. E a minha razão? A razão a gente já sabe que é 20. Certo? Porque tá indo de 20 em 20 aqui, ó, na minha sequência. 80 para 100, para 120, 140, até chegar a 1380. Então, tá variando de 20 em 20. Ainda não entendi. Então, você pega o sucessor com o antecessor e vai subtraindo. No caso, 100 menos 80, 20. 120 menos 100, 20. 140 menos 120, 20. E assim por diante, tá? Então, vamos substituir esses dados ali na minha fórmula. O AN, eu sei que vale 1380. O primeiro termo vale 80. Mas o N é o valor que eu quero encontrar, tá? Que é o valor da quantidade de postes, né? Que eu quero descobrir, vezes a razão, que é 20. Então, vamos lá. 1380 é igual agora aqui a continha. Mais o 20 está multiplicando, né? Entre parênteses primeiro, a gente resolve. Então, 20 vezes N, 20N. Menos 1 vezes 20, menos 20. Então, vamos resolver primeiro tudo que tem do lado direito. Então, 80 menos 20, quanto que é 80 menos 20? 60. Mais 20N. O 60 tá do lado direito, então ele passa para o lado esquerdo invertendo o sinal. Fica 1380 menos 60 igual a 20N. Certo? Então, 1380 menos 60, quanto que dá? Dá 1320 igual a 20N, certinho? Então, passando o 20 que está multiplicando, dividindo, então a gente tem que o N é igual a quanto? 66. Esse 66 é a quantidade de postes. Então, vou pegar esse valor aqui, como fala no enunciado. Ó, se você voltar no enunciado, o que ele fala? Então, se eu descobrir o valor, né, a quantidade de postes, eu vou pegar ele e vou multiplicar pelo valor que vale, no caso, o valor de um poste só, que é 8.000, né? Nossa, bem caro, né, esse poste. Então, você vai pegar 66 e multiplicar por quanto, gente? Por quanto vocês vão fazer ali? Multiplicar por 8.000, certo? Então, você vai pegar 8.000, multiplicar por 66, que vai dar quanto? O valor real, né, gente? Pode esquecer disso, não.
vai ser 528.000, tá? Então, a resposta seria qual letra? Letra C, tá bom? Então, só marcar lá, colocar a resolução. Lembrando que toda aula minha quando for postar a atividade, só a resposta eu não vou aceitar. Tem que ter resolução, tá bom? Para ficar certinho o exercício. Então, a gente já resolveu o exercício 3. Tá? Letra C, deixa eu ver aqui. 528.000, é isso mesmo, letra C. Número 4. Diversas lojas utilizam de inúmeras estratégias para atrair seus clientes. Uma delas é a fidelização do cliente através de descontos sucessivos, mediante a compra somente em uma loja ou rede de lojas específicas. Uma dessas redes de supermercado fez uma campanha de fidelização dos clientes, dando descontos sucessivos nos preços de alguns produtos. Um deles foi o arroz. A promoção funciona da seguinte maneira: no primeiro mês, a compra não tem desconto. No segundo, há um desconto de 50 centavos no produto, assim como no terceiro mês e assim por diante. A limitação dessa promoção é que, mesmo o cliente comprando fielmente todos os meses nessa rede, o preço mínimo para este produto não pode ser inferior a 60% do valor do primeiro mês. Sabendo que Flávia comprou arroz fielmente todos os meses nessa rede de supermercados e que o preço inicial era de R$15 e não houve aumento nem redução do preço durante todo esse período, responda. Então, letra A. Quantos meses ela levou para comprar o produto pelo preço mínimo, tá? Então, essa aqui seria a nossa primeira pergunta. Então, vamos fazer ela aqui. Então, no exercício, a gente percebe que a gente tem que calcular o preço mínimo. Então, o preço inicial é R$15 e o preço mínimo é 60% de 15, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem que o preço inicial, aqui ó, preço inicial é de R$15, certo? R$15. E o preço mínimo é 60, preço mínimo é 60% de 15. Então, seria 0,6 vezes 15, que é igual a R$9. Então, o preço mínimo que ela vai conseguir pagar nele, né, no saco de arroz, é R$9, né? Então, eu quero saber quantos meses demorou para chegar no valor de R$9, né? Bom, então aqui você precisa aí de 50 a 50 centavos. Então, vai formar uma sequência aqui, ó. Então, o primeiro valor foi 15, certo? Depois, 15 menos 50 centavos, então vai dar 14,5, né? Depois vai dar 14,5 menos 50 centavos, vai dar 14, até chegar em 9. Então, até chegar em R$9, certo? Bom, você pode fazer assim, né, que vai dar trabalho, ou você pode usar a formulinha, né, de progressão aritmética, que é bem mais fácil e você consegue chegar no resultado. Então, o primeiro termo aqui, ó, o primeiro termo é 15.
o segundo termo, 14,5. Mas não tem necessidade de colocar eles. Então, aqui, ó. Então, aqui, vou fazer de novo. Então, primeiro termo, 15. O segundo termo, a gente sabe que é 14,5, não precisa colocar. O terceiro termo, a gente já sabe também, não precisa colocar, até chegar em 9. Certo? Então, ele quer saber os meses, né? Quantos meses demorou, né, para ela conseguir esse desconto de R$9, né? Então, a gente vai usar lá a fórmula do termo geral. Então, vai ser AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, certo? A gente tem o A1. O A1 a gente tem. Então, a gente tem o A1 que vale 15. A gente tem o AN, né, que seria o último termo, que a gente tem que é 9. E a gente tem a razão, que é o quê? Houve desconto de menos 0,5, né? Então, ele vai diminuindo, ou seja, é uma PA decrescente, tá? Tá, então vai ficar a N, que é 9, o A1, que é 15, mais o N, que é os meses que eu quero descobrir, que eu não sei, eu vou descobrir daqui a pouquinho quanto que vai estar valendo, e a razão, que é menos 0,5, certo? Então, vai ficar 9 igual a 15. Aí, agora aqui a continha. N vezes menos 0,5. Então, vai ficar menos 0,5 N. Menos 1 vezes menos 0,5, quanto que vai dar? Então, menos com menos. Menos com menos, quanto que é? Vou ver uma coisinha aqui, ó. Menos com menos é mais, então vai ficar mais 0,5, certo? Então, vamos lá. Vamos somar número com número, né? Depois tentar eliminar. Então, vai ficar 9 igual 15 mais 0,5, então é 15,5. Menos 0,5 N, tá? Então, esse 15,5, ele tá somando aqui do lado direito, então ele vai passar subtraindo pro lado esquerdo. Então, vai ficar 9 menos 15,5 igual a menos 0,5 N, tá? 9 menos 15,5, quanto que vai dar? Menos 6,5, igual a menos 0,5 N. Então, 0,5 que tá multiplicando com N, então ele vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 6,5 dividido por menos 0,5, que é igual a N. Portanto, N é 13. Certinho? Chegaram na resposta? 6,5 dividido por 0,5, tá? 13, certinho. Tá? Então, vamos lá, letra A. O que ele fala? Quantos meses ela levou para comprar o produto pelo preço mínimo? Então, ela levou o quê? Letra A. Então, letra A, ela levou 13 meses. Tá? Letra B. Então, ela quer saber aqui, ó, letra B. Qual foi o valor economizado no arroz no mês que obteve o preço mínimo? Então, se inicial era 15, depois ela, com o desconto, ela conseguiu pagar 9, então você vai fazer
Você vai fazer 15 menos 9, 6, tá? Então, ela conseguiu um desconto de... Ela economizou R$6. Então, essa seria a resposta. Letra C. Então, agora, o que ele fala na letra C? Vamos lá, o que é? Qual foi o total economizado por ela em todas essas compras de arroz? Então, ela quer saber o desconto em todas as compras, né? Então, vamos lá. Qual foi... Ah, tá certinho. Qual foi o valor total economizado? Então, vamos lá. Bom, se no primeiro mês ela não teve desconto nenhum, então 0. No segundo mês ela teve 50 centavos. E assim sucessivamente, até chegar no R$6. Certo? Que é o desconto que ela teve. Então, ela quer somar todos os descontos. Então, vai ser SN, usando a aplicação de fórmula. A1 mais AN vezes N dividido por 2. O A1 a gente já sabe. Quanto que vale aqui nessa sequência? 0. Mais. Quanto que vale o AN? 6, que seria o último termo, tá? 6. E o N, no caso, é a quantidade, né? No caso, a quantidade de meses, né? Que a gente já sabe que vale 13, dividido por 2. Então, vai ficar 6 vezes 13 dividido por 2. Então, 6 eu posso dividir por 2. Então, vai dar 3. 3 vezes 13 é 39. 39, tá? Então, ela economizou quanto? R$39, tá? R$39. E a letra D, o que fala na letra D? Vamos lá. Qual foi o valor total gasto por ela para comprar todos os pacotes de arroz em todos os meses? Qual o valor total? Bom, ela economizou R$39. R$39, igual a gente fez a continha aqui. Agora eu quero saber o valor que ela gastaria se ela não tivesse economizado. Então, o pacote de arroz é R$15. A gente já viu ali, ó, R$15. E são quantos meses? R$13, né? Não, mentira, 13 meses. Então, foi 195. Tá? Então, eu peguei o 15 e multipliquei pela quantidade aqui, ó. Então, foi 195. Então, você vai pegar... Deixa eu colocar aqui, acho que fica mais fácil. Então, vai ficar R$15 vezes 13, né? Quantidade de mês, né? Que ela economizou. Então, foi R$195 que ela gastaria se ela não tivesse economizado. Então, R$195. Então, como teve desconto de R$39, então menos 39. Então, vai ser quanto? 156 reais, tá? Então, a letra D tá aí. Responde dia. Qual foi o valor total gasto por ela para comprar todos os pacotes de arroz em todos os meses? Então, foi de R$156. Certinho, queridos alunos? Então, essa foi a nossa primeira aula. A segunda aula vai ser para tirar dúvida. Se às vezes alguma informação que passou batida aqui que você não entendeu, você vai entrar no link e vai tirar essa dúvida comigo, tá?
Lembrando que tem que estar com o e-mail institucional, senão você não consegue entrar, tá bom? Todo aluno que participar vai ter a lista de presença e vai responder para mim por lá, tá bom? Um forte abraço e bons estudos, a gente se vê em breve.